Olá, alunos do quarto ano. Agora nós iremos para a nossa aula de ciências. Abram a apostila de vocês na página 19, que nós daremos início à unidade 4. O céu marca o tempo. Faremos a leitura do texto da página 20. Leia um trecho do livro Pequena História do Tempo, de Sylvie Balsier. O sol, senhor do dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam e outros caçam. De repente, a criança despertada pelo canto do galo levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte e o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Vocês farão a leitura desse texto, desse trecho do texto, e irão responder oralmente as questões de 1 a 4 da página 20. Agora vamos para a página 21. O sol e o dia. Há milhares de anos, as pessoas já observavam o céu durante o dia e a noite. Elas viam, como ainda se vê, o sol surgindo pela manhã do lado leste, ficando mais alto no céu até a metade do dia, ao meio-dia, e voltando a ficar mais baixo até se pôr no lado oeste no fim da tarde. Então, nós temos a imagem aqui, mostrando, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Representação do movimento diário do Sol, e esse movimento é aparente, ou seja, apenas temos a impressão de que o Sol se move no céu. Então nós sabemos que quem realmente faz o movimento é a Terra. A Terra faz um movimento de rotação, e esse movimento produz os dias e as noites. Só que nós temos um movimento aparente do Sol, porque somente temos a impressão que ele se movimenta, mas na verdade não é o Sol, sim a Terra. Antigamente, ao observar o movimento do Sol no céu, muitas pessoas imaginavam que o Sol se movia ao redor da Terra, de leste para oeste. Essa forma de pensar foi aceita por séculos. Atualmente, sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, como eu acabei de explicar para vocês, o Sol não se move de leste para oeste. Temos essa impressão porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário, como um peão gira ao redor de si mesmo. Esse movimento é chamado de rotação e dá origem aos dias e às noites. Representação do movimento de rotação de um peão. Aí aqui nós temos o planeta Terra, mostrando aqui a direção do movimento de rotação, tá? Representação do movimento de rotação da Terra. Virem a folha, por favor. Por que não percebemos que a Terra gira? Olhe ao redor. A sala de aula está parada, não é mesmo? Afinal, se a Terra gira, por que não sentimos as coisas girando também? Não percebemos, mas a Terra gira o tempo todo, sem parar nem um segundo. Aliás, ela está girando nesse exato momento com tudo que há nela. Cidades, florestas, oceanos, seres vivos, até mesmo o ar gira com a Terra. Isso significa que você está se movendo pelo espaço sideral a mais de 1.600 km por hora. O movimento da Terra é um exemplo de que às vezes os nossos sentidos nos enganam. Quem está dentro do veículo tem a impressão de que é a paisagem que se move, quando, na verdade, é o veículo que está em movimento. Você sabia? À medida que o Sol muda de posição no céu, as sombras das pessoas, das árvores e de todos os objetos também muda de posição na Terra. Então, em algum momento da história, as pessoas perceberam que o movimento das sombras poderia ser usado para identificar em qual período do dia se estava. Assim foi criado o relógio do Sol. Se uma pessoa parar no mesmo lugar em horários diferentes ao longo do dia, a sombra formada terá diferentes posições. Então, nós podemos perceber conforme o Sol vai mudando a posição, no caso a Terra gira, a sombra no Sol vai mudando de lugar, tá? Então eles perceberam isso, foi quando surgiu o relógio de Sol, tá? Agora nós iremos para o caderno de atividades.
caderno de atividades, na página 57. Leia o texto sobre um dos biomas brasileiros e depois faça o que se pede. Um bioma unicamente seco. O bioma Caatinga recobre as regiões de clima semiárido do Nordeste e algumas áreas de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Seus vizinhos são o Cerrado, a oeste, e a Mata Atlântica, a leste. As chuvas são escassas e irregularmente distribuídas durante o ano. A presença de cactáceas é uma característica marcante, sendo comuns o mandacaru, coroa de frade e xique-xique. Quanto à fauna, 15% dos anfíbios e répteis, 13% de subespécies de aves, 4% de aves e 7% dos mamíferos conhecidos desse bioma também são endêmicos, ou seja, só existem nesse lugar do mundo. Muitos estão em perigo de extinção. O que vocês farão? Vocês farão uma leitura desse texto, tá? E irão responder as letras A, B e C conforme o texto. Virem a folha. Agora a página 58 vocês farão como tarefa. O céu marca o tempo. Vocês irão ler novamente os textos que eu expliquei na apostila para resolver o exercício número 1, letra A, B e C, tá? Então essa será a tarefa de ciências e boa atividade para vocês.